Tá, a linha D, linha do trato gastrointestinal. A linha do trato gastrointestinal, baço, pâncreas, vesícula urinária. Ela é uma linha relativamente longa aí, tem bastante coisa para inspecionar, bastante coisa para ficar atento. E aí o que que a gente vai ver nessa linha? Qual o procedimento padrão? A gente tem que inspecionar visualmente e por palpação o conjunto de órgãos, incluindo o útero, quando ele estiver presente. Então, se for fêmea, você vai olhar o útero. Se for macho, você vai olhar o resto que tem. Então, o que que você tem que olhar? Você tem que olhar e palpar o buchinho, tem que palpar o rumen, tem que palpar os estômagos, o pâncreas, os intestinos, a vesícula urinária. Se tiver útero, você palpa o útero, para observar se tem presença de massa ou alguma anormalidade, né? Depois dessa depois dessa palpação, o que que a gente vai fazer? Incisar os linfonodos mesentéricos, os linfonodos da cadeia mesentérica. Quantos linfonodos a gente tem que incisar? No mínimo 10 linfonodos, de forma abrangente na cadeia mesentérica. Então você vai pegar o intestino e pega o linfonodo e vai lá cortando, vai cortando, 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 cortando. A partir de 10, passou de 10 é o suficiente. Terceiro coisa que você deve fazer, incisar o linfonodo gástrico, que é o linfonodo do estômago, fica perto da boquinha ali do esôfago, que a gente chama de cárdia. E incisar também o linfonodo pancreático, se ele estiver lá. A D, o que que a gente vai observar ali na D, o que que a gente deve fazer nesse passo D? Visualizar e palpar. Se precisar, fazer a incisão do pâncreas e do útero nas fêmeas. Então, o que que é o pâncreas? É aquele órgão gelatinoso, branco, que geralmente ele fica ali colado no fígado, e às vezes na inspeção do fígado a gente consegue ver um pedaço dele ali. A gente deve palpar ele, incisar se necessário para ver se não tem algum tipo de parasita ou alteração. E no útero a gente vai buscar algum tipo de feto, alguma metrite, como a gente já pegou algumas vezes aí, né? Alguma infecção que possa passar do útero para a carcaça. Na linha E, a gente vai na parte E, na parte 5, o que a gente vai fazer? Visualização, incisão e palpação do baço, para ver se não tem tuberculose, se não tem abscesso, observar uma possível esplenomegalia, como também a gente pega, né? Sempre. Sexto passo é visualizar e palpar a parte muscular do esôfago. Então a gente tem que separar a parte interna, que é a mucosa, da parte muscular. A gente tem que observar interna e externamente para ver se não tem a presença de cisticercose ou então sarcosporidiose. E G, por último aí, o item 7, a gente vai visualizar e palpar o intestino e os estômagos em busca de alguma massa, né? Como eu falei anteriormente. Então aqui a gente tem uma figura esquemática. Esses são os linfonodos mesentéricos que a gente comentou. Lembra que a gente comentou lá, deu a apostila e tal? Esses aqui, ó, eles são os linfonodos da cadeia mesentérica. Aquele que a gente corta no mínimo 10 linfonodos. Esses são os linfonodos que a gente deve cortar, ok? Incisar, cortar não, incisar. Bom, o que que tem nos vários ábacos que tinham, né? Lá no, na linha D. A gente teve a mudança aí, aquela mudança que a gente já tem comentado, mudança padronizada entre os órgãos. Se tiver abscesso no estômago, aqui a gente está falando de estômago, o rumen, o buchinho e os outros estômagos. Se tiver abscesso,
é DIF. Se tivesse contaminação ruminal muito extensa, a gente condena por contaminação. Se tiver uma contaminação de outra natureza, pus, pelo, sei lá o que, a gente contamina por não gastrointestinal, ok? E alteração restrita? O que vai ser alteração restrita? Alguma outra alteração que tiver, por exemplo, aquelas papilomatoses que a gente tem ali na entrada da cárdia, que é ali quando a gente corta o esôfago, né? Às vezes no interior do esôfago a gente vê algumas verrugas ali. Aquilo é papilomatose, aquilo é alteração restrita e a gente condena. Infelizmente eu não tirei nenhuma foto aqui para mostrar pra gente, mas aquilo não tem repercussão. E é importante não confundir com a é importante não confundir com a peritonite. Às vezes a peritonite dá aquelas pequenas bolinhas, aqueles abscessos pequenos ao longo de todo o estômago, também dá dos intestinos também. E já a papilomatose não, a papilomatose são apenas algumas verrugas, geralmente elas dão ali perto da entrada do esôfago, do cardio, ok? No abaco do intestino, o que que mudou? A esofagostomose, ela virou parasitose não zoonótica. A congestão, ela virou alteração restrita. Abscesso no intestino, sempre é DIF, pessoal. E o resto é as contaminações, né? Que a gente já comentou. O que é importante aqui? Nunca confundir congestão com enterite, galera. Geralmente a congestão você tem algum acúmulo de sangue ali, você vê que ele fica mais demasiado, mais é, entumecido, que a gente chama, porque tem sangue, tem acúmulo de líquido também, você vê que o intestino fica mais amolecido. Na enterite ele fica como? Na enterite ele fica com aquele aspecto vermelho vivo, um aspecto vermelho vivo que ele pode significar alguma inflamação ali. Certamente ele significa alguma inflamação. Então a gente tem que ter cuidado para não confundir congestão com enterite. No baço a gente só tinha contaminação, agora a gente tem aqui outras coisas, alteração restrita, contaminação não gastrointestinal, contaminação gastrointestinal. O que eu vou pedir aqui? Sempre que a gente tiver uma esplenomegalia, vocês vão mandar para o DIF. O que é esplenomegalia? É o baço gigante. Sempre que a gente tiver uma esplenomegalia, a gente vai mandar para o DIF. Por quê? Porque a esplenomegalia ela pode representar muitas, muitas doenças, galera. Doenças, infecções bacterianas, infecções por protozoários, infecções virais. Geralmente essas infecções elas se manifestam no baço. Então sempre que a gente tiver uma esplenomegalia, a gente vai mandar para o DIF. E tudo que vocês verem que é muito discreto, aí vocês podem condenar como alteração restrita, ok? Tudo que for muito discreto, você pode condenar como alteração restrita. Vamos ver os demais. Esôfago, a gente só tinha contaminação, continua tendo apenas contaminação. Se pegar, por exemplo, cisticercose, é DIF. Útero, a gente não tinha ábaco, agora a gente tem, né? Com contaminação, contaminação não gastrointestinal e alteração restrita. O que é uma alteração restrita no útero? Um aumento discreto de volume. Pâncreas a mesma coisa. Contaminação gastrointestinal, não gastrointestinal, alteração restrita no pâncreas, alguma alteração mínima ali, parasitose não zoonótica. O que vai ser parasitose não zoonótica ali no pâncreas? Vai ser
um pequeno vermezinho chamado euritrema. Esse euritrema geralmente ele dá no pâncreas, o pâncreas fica avermelhado. Se não souber o que é e quiser mandar para o DIF, pode mandar para o DIF. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no procedimento de inspeção, ok? Primeira coisa já que eu quero deixar claro, a cárdia que eu falei, que é a entrada do esôfago, é aqui, ó. É a entrada do esôfago pro buchinho. O que é que tem aí nessa cárdia? Às vezes quando você corta pode ter algumas verrugas internas. Essas verrugas elas têm o nome de papilomatose, elas são alterações restritas, ok? Ah, vamos seguir. Então aqui, só para facilitar a compreensão. Aqui, o rumen, aqui é o, aqui é o retículo, também chama de buchinho. Aqui é o mesentério, só para a gente se situar. E aqui vocês sabem é o baço, né? E o esôfago. Vamos dar uma olhadinha no procedimento. Aqui, ó. Primeira coisa, abrir o esôfago. Essa parte aqui é a que a gente chama de... Essa parte aqui a gente chama de mucosa. Essa parte aqui a gente chama de mucosa. E essa parte aqui a gente chama de muscular. É exatamente isso que a gente quer fazer. É separar essa região muscular da mucosa para procurar cisticercose, ok? Procurou a cisticercose. Agora a gente vai para a parte do baço. Fez a incisão, palpou o baço, viu que o tamanho está normal, ok? Agora a gente vai aqui para vesícula urinária, galera. A bexiga, né? Então, isso aqui que foi pegado é a bexiga, a vesícula urinária, ok? Olhou a vesícula urinária, aqui a gente chega no pâncreas. Então, esse órgão que ele cortou aqui antes, que estava avermelhado, era o pâncreas. E aí, depois que ele cortou o pâncreas, ele está vindo aqui para o linfonodo gástrico, que é o linfonodo aqui do conjunto de pré-estômagos e estômago do bovino, ok? Podemos voltar aqui. E ó, galera, isso é o pâncreas. Às vezes o pâncreas vem com linfonodo, às vezes o linfonodo vem no fígado. Às vezes o linfonodo vem no fígado, ok? E aí depois do pâncreas, você procura o linfonodo gástrico, aqui. Olhou o pâncreas.
Palpou. Gasto para melhorar a nossa compreensão. Conhecimento das estruturas é fundamental no nosso trabalho. Cortou o linfonodo gástrico, não encontrou nenhum tipo de anormalidade. Agora aqui a gente vem para os linfonodos da cadeia mesentérica. Vamos incisar pelo menos 10 linfonodos da cadeia mesentérica. E aí, após essa incisão, a gente não encontrou nenhum tipo de anormalidade, a gente dá a destinação adequada. Aqui por esse excesso de... Ah, sim, e um ponto importante aí que eu esqueci, a palpação, né? Então fez a palpação, viu que não tinha nada, a gente condena aí por contaminação não gastrointestinal, né? A gente tem um excesso aqui de conteúdo aqui de sangue, de outras coisas. O ideal é fazer a condenação, ok? Bom, e aí algumas doenças que a gente pode encontrar nessa linha. Vamos lá. A papilomatose, que eu comentei anteriormente. Aqui, ó. Papilomatose. Nós não devemos confundir a papilomatose com a peritonite. A papilomatose geralmente ela dá onde? Ela dá no buchinho, no rumen e ali na entrada do esôfago pro estômago. Geralmente essa região. Ela se apresenta na forma de verruguinhas, mas você vê que não existe nenhum tipo de sinal de inflamação, e sim um tipo de neoplasia viral, ok? Então sempre prestar atenção nisso. Outra coisa que a gente pode ter, abscesso, galera. Às vezes um abscesso é pequeno ali no intestino, mas ele pode fornecer informação para outros tipos de doença. Outra coisa que a gente pode ter, esplenomegalia. Olha o tamanho aqui desse baço em relação ao tamanho da faca. O baço está gigante, então sempre que o baço estiver assim, desvia para o DIF e vamos investigar para ver o que que é. Outra coisa que uma enterite, galera. Olha como esse intestino aqui tá um vermelho vivo. Ele tá cheio aqui e tá com esse vermelho vivo. O que que isso pode significar? Pode significar que o animal tá com algum tipo de diarreia, algum tipo de infecção viral ali ou mesmo bacteriana, entendeu? Então, o intestino ele tá muito próximo da cavidade abdominal ali, a bactéria passa muito fácil para a carcaça. Então a gente sempre tem que ter cuidado. E outra coisa que a gente tem aqui que é mais comum, né? É a esofagostomose, que é uma parasitose não zoonótica. Então sempre que tiver cisto mais de 2 de esofagostomose, a gente deve condenar e deve marcar como parasitose não zoonótica no hábito. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, um útero com feto mumificado. Consegue ver aqui o formato da cabeça do feto, ó? Quem é bom de anatomia de cabeça, ó. Aqui tem a mandíbula do feto. Aqui tem aquele formato da cabeça com o dentezinho que ia surgir, ó. Ó, formato da cabeça que ia surgir. E aqui a gente tem o olho do feto. Aqui a gente tem o fêmur ou úmero, não sei. E aqui a gente tem uma maceração fetal. Essa carcaça foi condenada porque estava com um cheiro podre. Então a gente considerou que era uma septicemia aí. Então a gente deve estar sempre atento aí para esses detalhes na inspeção. A palpação é importante. Às vezes se você não palpa, você não consegue perceber esse tipo de doença, ok?